eu quero, no mesmo caminho do que fizeram meus antecessores, Romero Albuquerque, Marco Aurélio, meu amigo, e o Anderson Florencio, tratar da questão do coronavírus e apresentando propostas. Propostas não apenas pensando na questão importante, de maior importância para todos nós, que é a questão da vida, mas também pensando nas questões econômicas, da manutenção do emprego, da renda e do trabalho. E para não ficar uma coisa minha, gostaria, inclusive, de ler, ipsiliteris, o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, acima de 60. Ele diz: não basta tão somente criar mecanismo para lutar contra a disseminação desse mal que assola o mundo e, consequentemente, o Estado, como também faz-se necessário implementar medidas, preste atenção, meus colegas, estratégicas e inteligentes para fazer com que o impacto financeiro para com as famílias, as micro, pequenas e médias empresas sejam minimizados. Nesse caminho também publicou hoje o LIDE de Pernambuco uma pesquisa, deputado Marco Aurélio, deputado Anderson Florencio, vai do encontro, inclusive, do que os senhores disseram, onde os 220 empresários pernambucanos, 18% deles do setor de serviço, 12% da indústria, todos eles com faturamento acima de 50 milhões de reais, eles disseram que 30% deles já decretaram férias, que 160 deles não viram como boas as medidas do governo estadual. 205 deles não viram como positiva as medidas, ou claramente não existiram as medidas da Prefeitura da cidade do Recife, e que 198 viram como suficientes e positivas as medidas do governo federal. Na verdade, nós vimos muito poucas medidas do governo estadual e do governo municipal com relação à manutenção do emprego e da renda. Está faltando, no meu entender, medidas estratégicas e inteligentes para que a gente possa, logicamente, dar o valor, o peso que o emprego, a renda e o trabalho precisa, sem sequer se olvidar sobre a questão do valor da vida. Eu acho que se esconder nas medidas do valor da vida e medidas que até então nós vimos bem definidas aí, bem citadas pelo deputado Marco Aurélio e o deputado Anderson, pessoas se aglomerando e continuam se aglomerando, praticamente isso ocorre em Bibiribe, ocorre nos bairros mais pobres, porque pessoas precisam em casa ter um mínimo de tranquilidade, de segurança, precisam de comer, precisa ter comida na geladeira ou na despensa, que muitos nem geladeira têm. Para isso, meus colegas, lamentavelmente a gente fica... Eu fiz também uma indicação para não perder o rito do processo do Poder Legislativo, mas comecei um pouco diferente, deputado Anderson, deputado Romero Albuquerque e demais deputados, Clarissa, Fabiola, Antônio Fernando, o presidente Heriberto, William Bristo, Antônio Moraes. Eu fui buscar o apoio no Ministério Público e entrei com 2 representações. A primeira, fiz ao Ministério Público e, com igual teor, a Defensoria Pública, que trabalhou muito bem na questão da água, da Compesa. Primeiro, a Procuradoria ela deu um encaminhamento e, como não foi atendido pela Compesa, então ele entrou como medida judicial e a Justiça acatou. Então, ela fez indicou. Bom, então eu fiz aqui o primeiro pedido ao Ministério Público e à Defensoria Pública no sentido de tirar os moradores de rua, os vulneráveis. É lamentável o que a gente está vendo. E não é nos bairros pobres, é na Avenida Boa Viagem, no Calçadão, no Parnamirim, na Jaqueira. É uma situação de calamidade e essas pessoas precisam ter o amparo do Estado. Eu já vi sugestões da deputada Tereza Leitão, já vi sugestões de outros deputados de colocar as escolas que estão fechadas para acolher essas pessoas. Não estou sentindo, e se preciso for, tem que usar a força policial, a força pública, não no sentido de prendê-los ou de tirá-los, de cercear a liberdade, mas de protegê-los. Então, fiz essa. E fiz outra também. Fiz uma, deputado Anderson, preocupado exatamente com a questão do IPTU. É preciso que a gente
possa, de imediato, suspender os efeitos de qualquer coisa que não seja para dar segurança familiar. Quem puder pagar seu IPTU, pague, mas quem não pode, tem que ter a cobertura judicial para que se haja a suspensão desse IPTU e não cobrança de multas e juros. É boa a sugestão de Vossa Excelência, como também diz que esse passivo seja parcelado, deputado Anderson, em 24 vezes, mas sem juros e sem multas. Da mesma forma, atendendo aí um pleito de algumas entidades das mais importantes do Estado de Pernambuco, no sentido de manutenção de emprego e renda, Federação das Indústrias, o FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, o turismo está de mão na cabeça e a gente não viu ainda nenhuma ação do governo estadual e nem do governo municipal. A Federação, a Federação da Câmara de Diretores Lojistas, a Federação da Agricultura de Pernambuco, o deputado Doriel, a Associação Comercial de Pernambuco, a Associação Pernambucana de Atacadistas, Distribuidores, a Associação de Supermercados. Então, eu entrei com uma indicação pedindo, como fez o deputado Romero Albuquerque, suspender todo e qualquer pedágio. Não tem sentido você cobrar pedágio transportando pessoas ou transportando materiais para o combate do coronavírus. Também, de imediato, como fez o governador de Alagoas, suspender o ICMS, suspender a cobrança do ICMS, ou então diminuir para algumas atividades do comércio. Isso para as pequenas, micro e médias empresas. É preciso fazer isso imediatamente. As pessoas têm que da mesma forma, pedir para que fosse determinado a suspensão, deputado Antônio Moraes, do IPVA. Não pode estar cobrando IPVA da mesma forma, suspensão do pagamento de IPVA, suspensão de juros e multas. Eu acho que, com isso, o governo do Estado cumpre um pouco do seu papel e faz como estão fazendo outros governadores, faz como estão fazendo outros prefeitos, não só de capitais, mas também de cidades, no sentido de acolher as pessoas, mas acolher no sentido da preservação da vida, mas acolher principalmente no sentido de minimizar uma crise muito grande que vem na economia. Findo minhas palavras dizendo que a gente não resolve uma crise criando outra crise. É preciso que a gente tenha inteligência, é preciso que a gente tenha estratégia. E digo mais, é muito ruim, além dessa crise econômica, ver pessoas se aproveitarem e querer gerar também uma crise política. Eu acho que é tudo o que a gente não precisa. Não estamos vendo isso nos outros países, já que as pessoas colocam tanto os outros países como exemplo. Eu acho que a gente não está vendo isso nos outros países. O que a gente está vendo é o poder público dos outros países. Os Estados Unidos está aí. Em vez de ter uma eleição, estava na escolha dos outros partidos aí, quem iam disputar com o atual presidente Donald Trump, e pararam. Por isso que eu fui o primeiro deputado a falar, no Parlamento de Deputado Estadual, né, no Nordeste, a pedir para que o fundo partidário fosse imediatamente suspenso e repassado para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde, como também pedir, é preciso a gente ver se tem clima para a gente andar na rua e fazer uma eleição. Mas isso é coisa secundária. Nesse momento agora, eu acho que a gente tem que cuidar das vidas e tem, sim, que apresentar propostas para que a gente possa mitigar, minimizar a situação de preocupação, a situação de que as pessoas vivem realmente com medo de perderem as suas vidas e perderem vidas de pessoas queridas, de entes queridos, mas também de como vão passar essas vidas. É preciso a gente ter, como é que vai pedir as pessoas para ficarem em casa se as pessoas não têm o mínimo possível? As pessoas precisam comprar alimentos, as pessoas precisam comprar medicamentos, alguns necessitam, e se não tiverem, como já tem 30% de férias, grandes empresas já demitiram. E como é que ficam as pessoas? Então, esse é o apelo que eu faço aqui. Fiz isso tudo de forma formalizada, já protocolei hoje no Ministério Público e na Defensoria Pública, e já tive a publicação também da minha indicação, a indicação de número 3553/2020, tratando exatamente dessas sugestões. Repito, espero que dessa forma, desta vez, depois de a gente ter correspondido tanto, como fizemos todos nós, foi alvo até de matérias hoje de manhã, deputado Zé Queiroz, deputado Tony Gel, a ação que fez os deputados estaduais, fizeram os deputados estaduais de Pernambuco, doando suas emendas, um total de quase 70 milhões, ou mais de 70 milhões, Lucas vai dizer isso mais corretamente, eu mesmo doei quase 1.400.000, 1.370 e tantos mil reais,
no sentido de socorrer, de aportar, de corresponder. Estamos votando daqui a pouco todas as medidas que são importantes para o município, da declaração do estado de emergência, voltando do estado de emergência para a prefeitura, para o governo do estado de Pernambuco, quebramos prazos, abrimos paredes, dificuldades com a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós correspondemos. Vamos ver se dessa feita o processo legislativo aqui é ouvido, as indicações, os apelos são ouvidos, e dessa vez a Casa Legislativa tem um pouco mais de atenção por parte do governo do estado e faz, então, uma reunião. Já propus isso ao deputado Heriberto Medeiros, que ele pudesse reunir aqueles deputados que quisessem conferência ou através presencialmente, para que a gente possa sentar com o governador, sentar com o secretário de Saúde, com o secretário de Fazenda, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e saber a real situação e quais são as propostas. E também darmos sugestões, como estamos fazendo agora, por meio do processo legislativo e apelos dirigidos aos demais órgãos do Poder Constituído do Estado de Pernambuco brasileiro. A todos vocês, muita boa sorte, muita lucidez, muita paciência e que tenhamos sabedoria para corresponder àqueles que nos confiaram, corresponder os votos nas últimas eleições. Boa tarde a todos, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.